Olá! Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar num conceito que é, no mínimo, fascinante. A ideia, que vem direto dos relatos bíblicos, de que as palavras são muito mais do que só comunicação. Elas seriam agentes de criação. A gente vai tentar decodificar os princípios que Jesus demonstrou sobre esse poder da fala, usando unicamente as Escrituras como nossa fonte, ok? Então vamos lá. Para começar, a gente parte de uma pergunta que é a base de tudo, né? As palavras, segundo a Bíblia, servem só para a gente se comunicar ou elas são, de fato, agentes de criação? A perspectiva das Escrituras é bem direta sobre isso. As palavras carregam um poder inerente de moldar a realidade, e é exatamente essa premissa que a gente vai explorar mais a fundo. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o fundamento, o poder criativo da palavra, depois vamos analisar um por um os três elementos essenciais que formam esse código: a palavra falada, a intenção unificada e a convicção interna. E aí no final a gente junta tudo para ver como isso funciona na prática. Ok, nossa primeira sessão, aqui a gente estabelece a base de toda essa conversa. A visão bíblica, que começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, com o famoso haja luz, nos mostra uma coisa. Enquanto o pensamento prepara uma ideia, é o ato de falar que realmente ativa essa ideia no mundo. E esse versículo de Provérbios 18, 21, resume essa ideia de uma forma muito poderosa. A fala aqui não é vista como algo neutro, sabe? Ela é uma força ativa, com capacidade de gerar tanto vida quanto morte. O ponto-chave aqui é a enorme responsabilidade que vem com aquilo que é dito. E exemplos concretos disso na Bíblia não faltam. Desde o "E disse Deus", lá em Gênesis 1, que dá origem à criação, passando pela ordem direta de Jesus ao paralítico, em João capítulo 5, "Levanta-te, toma o teu leito e anda", até a declaração bem forte para a figueira, em Mateus 21, "Nunca mais nasça fruto de ti". Em todos esses momentos, a palavra falada manifesta, na hora, uma nova realidade. Certo, vamos para o primeiro elemento do nosso código: a palavra falada. O foco aqui não é só o ato de falar, mas sim a qualidade, a natureza exata daquilo que é declarado. Então, o que seria uma palavra falada que funciona seguindo o modelo de Jesus? Olha, não é um desejo vago, nem um desabafo, muito menos uma reclamação. Pelo contrário, é uma declaração clara, direta e, o que é crucial, sustentável. Jesus resumiu isso perfeitamente em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E aqui a gente vê um contraste bem nítido. De um lado, a palavra que tem efeito, clara, direta, como a que Jesus usa com o leproso em Marcos capítulo 1. Do outro lado, a palavra que não gera resultado, aquela que é baseada em reclamação, em medo, como a gente vê lá em Números capítulo 14, ou na dúvida que fez Pedro afundar em Mateus 14. A diferença é gritante. Isso tudo nos leva a uma pergunta prática, muito forte, inspirada em Lucas 14, versículo 28. Antes de fazer uma declaração importante, a questão a se fazer é: existe a disposição de bancar as consequências e sustentar essa palavra com atitudes? Vamos agora para o segundo elemento, a intenção unificada. Aqui a gente sai um pouco da palavra externa e mergulha no estado da mente, tanto interno quanto coletivo. O exemplo clássico disso está lá em Gênesis 11, versículo 6, na história da Torre de Babel. Segundo o texto, o poder daquele povo não estava nos tijolos, e sim no fato de que eles tinham uma só língua, uma intenção unificada. Essa unidade liberou um potencial gigantesco. E aqui a gente vê justamente o oposto. A divisão anula o poder. Seja o conflito interno de Jesus no Getsemane, em Mateus 26, desejando uma coisa, mas temendo as consequências, ou a falta de um propósito comum que Paulo critica em 1 Coríntios capítulo 1, a divisão, seja ela interna ou externa, simplesmente neutraliza a força. E Jesus traz esse mesmo princípio para os seus ensinamentos. Em Mateus 18,19, quando ele fala sobre concordarem, isso não é só repetir as mesmas palavras. A concordância, no sentido bíblico que ele descreve, é um alinhamento profundo de propósito e de intenção. Chegamos ao terceiro e último elemento, a convicção interna. E o foco aqui é na qualidade da crença, que, segundo os textos, tem muito mais a ver com estabilidade do que com intensidade emocional, sabe? Esse versículo de Marcos 11, 23, é a chave para entender isso. Jesus não liga o resultado à quantidade de fé, mas sim à ausência de dúvida. E no contexto bíblico, duvidar significa ter uma mente dividida, uma cisão interna. Então, o ponto crucial aqui é saber diferenciar convicção de emoção.
A convicção bíblica é descrita como aquela estabilidade de Isaías 26:3, um propósito firme. Já a emoção, ela flutua. É como a onda do mar que Tiago, no capítulo 1, versículo 8, descreve, que é supa e inconstante. Uma é estável, a outra não. E olha só que pergunta de autoavaliação direta. A verdadeira convicção pode ser testada com essa questão. Há disposição para se manter firme numa decisão, mesmo que os resultados não apareçam na hora? É um verdadeiro teste de estabilidade interna. Certo, agora é a hora de juntar todas as peças. Nessa sessão, a gente vai ver como esses 3 elementos, palavra, intenção e convicção, não funcionam de forma isolada. Eles se combinam para formar um código que aí sim se torna operacional. E aqui está o código completo. Primeiro, a palavra falada, que é uma declaração clara. Segundo, a intenção unificada, o alinhamento de propósito. E terceiro, a convicção inabalável, uma crença estável, sem rachaduras. A análise sugere que, se faltar qualquer um desses 3, o processo todo é neutralizado. E os evangelhos mostram Jesus usando esse código o tempo todo. Seja no episódio da figueira, em Mateus 21, com uma palavra super direta, ou acalmando o mar em Marcos 4 com uma ordem sem nenhuma hesitação, ou nas curas, como a do paralítico em Lucas, capítulo 5. A declaração estava sempre perfeitamente alinhada a uma convicção de poder. Mas atenção, é fundamental entender os limites disso. Jesus deixou bem claro que essa autoridade não era para vaidade pessoal. Ele adverte sobre isso lá em Mateus capítulo 6. Também não era para controlar pessoas, como ele ensina em Marcos capítulo 10. O uso desse poder está sempre amarrado a caráter, serviço e responsabilidade. Esse versículo de João 7,38 serve como uma conclusão muito bonita. Ele sugere que, quando a vida de alguém está alinhada com esses princípios, o resultado é um fluxo contínuo e natural de vida, e não um esforço forçado, sabe? E para a gente terminar, fica uma reflexão. E se o foco principal não for usar palavras para conseguir coisas, mas sim o próprio processo de alinhar o que se fala, o que se intenciona e aquilo em que realmente se acredita? Talvez o verdadeiro poder esteja exatamente nesse alinhamento interior.